Olá, pessoa mágica, tudo bom? Eu sou a Ed Banfeu, bruxa, escritora e especialista em energia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre prosperidade, mas antes eu tenho um recadinho. Depois do recadinho, fica aí porque tem coisa muito legal nesse vídeo. O recado hoje é que estamos na Semana da Prosperidade, onde nós vamos falar bastante coisa sobre a energia do dinheiro, a abundância, a fartura, ou seja, tudo aquilo que você está buscando e que às vezes você tropeça, você trupica, dá de cara no chão e não consegue alcançar. Isso porque existem alguns detalhezinhos e não é culpa sua, algumas coisas nos foram ensinadas, nos foram passadas e a gente está ainda tentando consertar e ajeitar essa nossa linha da prosperidade. Mas nessa semana eu estou liberando 6 conteúdos exclusivos. São 6 vídeos maravilhosos que podem te ajudar. Às vezes basta um cliquezinho, basta um empurrãozinho, uma dica, uma informação que está faltando para você completar o seu quebra-cabeça e fluir na linha da prosperidade e da abundância, tá? E eu queria falar um pouquinho só sobre o meu novo curso de prosperidade. O nome dele é Caminhos da Prosperidade. E esse curso ele vai falar sobre... Ele vai ser bem certeiro, tá? Ele vai falar para quem tá querendo prosperar e não tem tempo a perder. Então ele é um curso rápido, direto e vai falar especificamente de energia e magia. Quando você junta as duas coisas, quando você junta a magia prática com a energia quântica que vem com o poder de mentalizar e de criar realidade, de criar o que está à sua volta, de acordo com o que você sente, pensa e você tem dentro de você, você consegue tudo, não tem limites para que você consegue. O negócio é você fazer essa junção direito. Quando você consegue, é lua. Agora, se você ainda trupica, ainda está precisando de uma forcinha, então eu te peço para me acompanhar, não só na jornada da prosperidade dessa semana, com esses conteúdos maravilhosos, mas também no meu curso Caminhos da Prosperidade, que está nas últimas semanas de inscrição, ou seja, você tem aí umas últimas semanas para poder entrar realmente no curso, dar esse passo mais certeiro para você ajustar a sua linha da prosperidade e conseguir tudo o que você quer. Você não quer viajar, você não quer a sua casa, o seu carro, roupa bonita, todo mundo quer e você merece. Todo mundo quer, todo mundo merece. A gente só precisa ajustar alguns detalhes nessa nossa energia. Agora, fica aí. Em algum lugar dessa página já tem o link para você ver um pouco mais sobre esse curso. Inclusive, vai falar também sobre shifting, sobre como a gente muda de realidade, porque na verdade a gente está mudando o tempo todo, tá? Você pensa que não está mudando, mas sim, nós estamos mudando o tempo inteiro. Só que nem sempre para a realidade melhor. Às vezes, pela forma com que a gente pensa, age e sente, a gente acaba resvalando e escorregando para uma realidade um pouco piorada. Então eu vou falar um pouquinho disso no curso também. Então você vai ter não só magias exclusivas e inéditas, divindades, alquimia, mas também o poder do shifting de se ajustar, se alinhar com a melhor realidade que você quiser dentro da linha da prosperidade. Lembra que a prosperidade traz tudo de bom para você. Não é só sobre dinheiro, é sobre também ter qualidade de vida e felicidade. Então é isso. Fica aí agora que vai vir mais muita informação legal nesse próximo vídeo que começa agora. Um beijo! E eu te vejo lá na jornada da abundância e nos caminhos da prosperidade. Tchau! Olá, tudo bom? Bem-vindo à nossa segunda palestra da nossa primeira jornada mística de abundância infinita. E hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes. Eu sei que o nome é jornada mística, né? Eu acho que eu até pulei mística no começo, e que você quer saber talvez mais sobre a parte energética, a parte mágica, as magias, o que você pode fazer energeticamente para conquistar a sua independência financeira, resolver seu problema de dívidas, enfim, trabalhar melhor com a sua linha de prosperidade. O problema é que se você fizer isso dentro da magia apenas e você não mudar os seus padrões, você vai voltar ao mesmo estado em que você estava antes. Por isso que é muito importante que você compreenda o porquê de algumas coisas acontecerem com você e o porquê de ser muito difícil, às vezes, você mudar, você transformar a sua vida, porque mesmo fazendo todas as magias, todos os feitiços, mesmo acendendo todas as velas, se você não mudar alguns padrões, não vai durar. A magia até ela vai funcionar no primeiro momento, mas depois ela retorna. Por isso que o objetivo dessa jornada é apresentar para você vários conceitos que você precisa compreender antes de sair fazendo magia, ok?
ou até antes de começar um negócio, antes de tomar uma atitude mais prática, é preciso que você compreenda por que algumas coisas estão acontecendo. Eu escolhi o Crenças Limitantes, né, esse tema, porque eu caí nessa. Eu vou contar para vocês, assim, como vocês sabem, eu pratico magia desde a adolescência, que eu leio e pratico e vou anotando os resultados, e eu percebi que muita coisa eu conseguia muito rápido e outras coisas eu comecei a demorar muito, principalmente quando na vida adulta comecei a demorar. E aí eu comecei a perceber que era justamente eu estava ficando, digamos assim, exposta a opiniões e a sugestões que me impediam de crescer, que me impediam de progredir. Uma das coisas era assim, eu estava crescendo muito rápido e então as pessoas falavam: nossa, mas você é tão nova para já estar fazendo isso tudo. E eu ouvi tanto isso que em dado momento eu empaquei e eu não conseguia mais fazer as coisas que eu estava fazendo ou ter o resultado que eu queria. Eu comecei a encontrar barreiras. E eu, na minha cabeça, lá no fundo, eu tinha ouvido essas palavras: você é jovem demais para conseguir isso tudo. Tem um quadrinho do Garfield que ele sobe correndo numa árvore, fica lá feliz e acima dele sobe o Woody, que é o cachorro, né? E sobe que nem fica sentado no galho com ele. E o Garfield olha regalado e depois fala: é impressionante do que você é capaz quando você não sabe do que é capaz. Ou seja, se não tem ninguém para te dizer que você não pode, você pode muita coisa. Mas nós passamos a vida inteira ouvindo que nós não podemos, ouvindo crenças limitantes. Também são chamados de paradigmas equivocados. São, digamos assim, verdades que passam pra gente como verdade, mas na verdade elas não são. E a gente aceita aquilo. Quer ver uma bem medieval? Que Deus colocou o rei lá no trono. O rei é a escolha divina. E se Deus te colocou como um pobretão, assim, camponês morrendo de fome, é porque você deve estar nessa situação, porque Deus te colocou aí e você não deve fazer absolutamente nada para sair dessa situação. Isso foi uma crença limitante imposta para a sociedade medieval porque ninguém queria uma rebelião. Então você amarra as pessoas falando que Deus quis assim e você até hoje tem o reflexo dessa crença limitante. Quantas vezes você já não ouviu esse tipo de frase? Ah, mas foi Deus, né? Foi Deus que quis. Não é seja como Deus quiser. Não é que se Deus quiser a gente consegue. Não, é que Deus, assim, eu tô aqui, mas Deus sabe, né? Deus está cuidando de mim, eu tô aqui na lama, mas Deus sabe o que está fazendo. Tudo isso, gente, é um reflexo de crença limitante. Não que Deus não saiba o que está fazendo, não que Ele não tenha colocado pessoas em determinados locais com algum objetivo, mas não é para ficar naquele local, tá? A ideia é que você progrida, que você cresça, que você evolua. Essa é a ideia de estar nesse planeta, é crescer e ficar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, especialmente se você percebe que não está tendo evolução nenhuma, não é um plano divino, tá? É só preguiça. Nós vamos... Desculpa, meu cachorro tá roendo papel. Nós vamos falar agora dos 3 círculos que envolvem crenças limitantes. Porque eu vou contar para você uma coisa. Eu tenho limpado minhas crenças limitantes, que, gente, crença limitante todo mundo tem. Não tem essa coisa de, é só pobre que tem, eu só rico que tem, eu só um ou outro. Não, todo mundo tem. A questão é que essas crenças limitantes não são as mesmas para todo mundo. Então, nós precisamos analisar profundamente. E às vezes essas crenças limitantes, elas aparecem para a gente em camadas. Então, eu fiz, por exemplo, vários trabalhos de limpeza de crença limitante para mim mesma, e eu tirei uma camada de crenças limitantes
que é difícil, eu vou contar pra você, não é fácil se livrar de crença limitante não, tá? Porque é uma coisa bem enraizada, bem profunda em você, que você meio que briga, é como se você estivesse arrancando uma planta que tivesse uma raiz muito profunda, você vai puxando, e se ficar um pedacinho da raiz lá, ela nasce de novo. Então você precisa fazer um trabalho muito profundo para limpar a crença limitante. Aí eu tirei a primeira camada. Beleza, fiquei lidando com aquilo. Aí comecei, né, a crescer sem essas crenças limitantes, comecei a progredir. Aí eu percebi, fui fazer mais um trabalho sobre isso, e percebi que eu tinha uma segunda camada de crenças limitantes. E percebi que eu tinha uma terceira. E percebi que eu ainda tenho crenças limitantes. Algumas assim, elas não são parecidas com as crenças limitantes que a gente está acostumado. Tá? Eu vou dar um exemplo para você. Crença limitante, por exemplo, dinheiro não dá em árvore. Tenho até um amigo que fala, como assim? Se o dinheiro é papel, papel vem da celulose, celulose vem da árvore, então o dinheiro dá em árvore. Não, mas assim, a ideia do dinheiro não dá em árvore é o quê? É que o dinheiro é difícil. Se o dinheiro é difícil, se você cria essa crença limitante e se você adota essa crença limitante, o dinheiro para você sempre vai ser difícil. E nós temos, como eu falei, a gente tem uma gama de crenças limitantes muito grande. E eu dividi essas crenças limitantes dentro da minha experiência, em 3 círculos, que fica mais fácil de você, pelo menos, analisar, tá? O primeiro círculo, na verdade eu vou de fora para dentro, tá? O círculo que eu digo assim, que é o mais amplo, vamos botar que é o primeiro círculo, é o círculo social. Círculo social é toda a sociedade que te cerca, tanto da parte de bairro, né, das pessoas com quem você convive, como da parte de mídia, o que você está exposto. Então, se você ouve determinadas coisas na televisão, no rádio, se você lê sobre isso, se você ouve isso das pessoas que te cercam, do seu professor, por exemplo, qualquer um, amigo, colega, é social, tá? São as pessoas que te cercam e são as mensagens que chegam a você através da mídia. E isso é muito importante porque, se você perceber, tem muitas coisas que passam na TV aberta, né, que é uma TV para todo mundo, que tem mensagens complicadas, tem mensagens ruins, tem mensagens bem ruins. Eu cheguei a ver um filme com Adam Sandler, que aí eu sempre fui muito atenta a essa questão de mensagem, porque quando eu fiz história em quadrinho, eu aprendi, na faculdade também, eu aprendi muito sobre mensagem subliminar, sobre como você passar uma mensagem para as pessoas sem que ela perceba que está recebendo essa mensagem. Então eu sou muito atenta ao que exatamente aquilo quer me dizer. E eu vi um filme do Adam Sandler que era, acho que era Spanglish, acho que era isso, acho que era o Adam Sandler, não me lembro, acho que era com ele sim. Bom, mas enfim, não era nem engraçado, era um filme assim normal, uma comediazinha, onde mostrava a história de uma mulher que se apaixonava por ele e ela queria estudar, uma coisa assim. Mas a mãe dela vivia jogando, tipo assim, areia, porque ela não deveria, porque não é pra ela, ele é um cara branco rico e ela é uma espanhola pobre, enfim, tinha todas aquelas crises, né, que a gente vê de casais que têm mundos diferentes, né. Só que o filme passa uma mensagem de que realmente não é, se você tá no seu nicho, tá no seu nível, você não deve almejar mesmo outra coisa não, você deve aceitar que as coisas são assim e pronto. Gente, aquela mensagem é tenebrosa, é horrível, horrível. E é engraçado que ela é completamente contrária, né, ao tipo de filme que a gente vê que é filme de inspiração, aquele filme que mostra que qualquer um pode fazer qualquer coisa, que você pode sonhar, que você pode alcançar coisas incríveis, né? Então você tem que ter muito cuidado com o tipo de mensagem que passam, tá? Especialmente porque eu não acredito que tudo seja planejado não, eu acredito que alguns autores, seja de roteiro de novela, seja de roteiro de filme, seja sei lá o que for, às vezes eles já estão tão contaminados por crenças limitantes que eles repassam essas crenças limitantes até chegar alguém e quebra aquilo, tem que chegar alguém para quebrar, então é difícil, você precisa estar muito atento. E o pior,
Dentro da nossa mídia, especialmente hoje, nós temos muitas crenças limitantes sendo passadas o tempo inteiro. Quer um exemplo? O país está em crise, o desemprego aumentou, o valor do PIB desceu, a política está uma bagunça e nada presta, tudo é horrível. Tudo isso, gente, gera crença limitante. A partir do momento em que você acredita que... a partir do momento em que você acredita que... desculpa, a partir do Mercúrio retrógrado, tá me pegando. A partir do momento em que você acredita que aquilo é uma verdade, aquilo vai ser uma verdade e você vai construir a sua realidade por causa daquilo, tá? A crença limitante, ela realmente cria um universo para você, ela cria a sua realidade. Tem um videozinho, eu não sei se você vai encontrar no YouTube, mas é uma experiência que você pode fazer se você quiser. Você bota assim, se tiver uma formiga, bota uma formiga no papel branco e circula a formiga com uma canetinha preta. Só circula assim, desenha um círculo preto. A formiga não consegue sair, ela fica presa naquele círculo. Aí você pensa, mas eu só tracei, eu sei, mas para ela aquilo dali é uma barreira. Assim, então a nossa crença limitante é mais ou menos isso. Você mesmo, alguém desenhou um círculo em volta de você e você mesmo construiu um muro. Então para você aquilo é real, né? Então você precisa olhar as suas crenças limitantes com urgência. E esse primeiro círculo, que é o mais amplo, eu acho, todos eles são difíceis, tá? Mas é um círculo especialmente traiçoeiro. Por quê? Porque nós recebemos essas informações hoje em dia de todos os lugares possíveis. Não tem uma pessoa que não esteja conectada à internet, à televisão, enfim, às notícias, né, que fluem até hoje. Existe um lado bom, você pode filtrar, você pode escolher o que você vai ver ou não. Né? Há alguns anos, há uns 20, 30 anos, você não tinha essa escolha. Era o que tinha. E a escolha que eu tinha era ir ler um livro. Então eu escapei muito de crença limitante social por algum tempo, porque eu me abstive de ficar vendo televisão, ficar vendo jornal, ficar vendo novela. Não eram coisas que realmente me interessavam. Então eu ia para um outro mundo, uma outra coisa fazer, né, um outro estudo, eu estava numa outra. Com o tempo, conforme eu fui crescendo, aí eu fui pegando crenças limitantes sim da sociedade. E uma crença limitante, por exemplo, que eu arrastei comigo por muito tempo e me fez muito mal, foi uma crença limitante prática, assim, que era trabalhar com cultura no Brasil, trabalhar com livro no Brasil não dá dinheiro. E adivinha, eu tenho uma editora e eu sou escritora. Isso é uma crença limitante assassina. Ela é homicida, ela estava me matando. E eu tive que trabalhar essa crença limitante, e assim, já trabalhei com ela, mas tem outras relacionadas à mesma questão que eu tenho ainda que trabalhar, porque elas ficam ocultas. Enquanto você não encara a crença limitante, ela continua atuando, porque ela tá ali, você não tá vendo, mas ela tá atuando, ela tá trabalhando. Então você precisa descobrir e quebrar essa crença limitante. Eu vou dizer como daqui a pouco. Primeiro eu vou falar dos 3 círculos. O segundo círculo é o círculo da família, tá? Então é o que você ouve do pai, da mãe, do avô, da avó, do irmão, da tia. São crenças que você está ouvindo, são paradigmas que você ouve a vida toda. E são terríveis, porque às vezes eles entram no termo de comparação. Tipo, por que você não é igual ao seu irmão que fez assim, assim, assado? Por que você não é igual à sua amiga tal, que ela é assim, assim, assado? Então, você entra sempre num processo de comparação que às vezes te direciona para inveja, ou para frustração, ou para baixa autoestima. E ainda gera uma crença limitante, porque você começa a se comparar com todo mundo e sempre vai falar: ah não, mas eu não consigo sucesso nos meus negócios porque eu não sou igual a fulano. Porque parece que fulano é mágico, né? Fulano caiu um pozinho dourado nele e fulano tem superpoderes. Não é assim, gente. Assim, tem gente que tem superpoder, o super-homem tem superpoder, mas o Batman não tem. O Batman tá conseguindo fazer o trabalho dele. Então todo mundo pode fazer o que pode com o que tem, mas você às vezes precisa encontrar o seu caminho, precisa encontrar a sua ferramenta. E isso a gente também vai falar daqui a pouquinho, mas a crença limitante da família, que é o círculo 2, que é o círculo da família, é o círculo menor. Cara, ele é terrível. Porque, como eu falei, você tende
a buscar a aprovação das pessoas que estão próximas, que é a sua família, e você tende a ouvi-los. Então, se eles falam, você é burro, você não presta para nada, você não faz nada direito, isso é uma crença limitante que entra. Tá? E é um monstro que tem dentro de você e que vai te sabotar a vida toda. Então você vai ter que dar uma olhada nessas crenças limitantes que vêm da sua família, do seu núcleo familiar também. E o círculo central, que é o primeiro, que é o mais central, é o mais íntimo, é o seu círculo pessoal. São as crenças limitantes que você mesmo desenvolveu através das suas próprias experiências. Por exemplo, se você, namorou alguém e não deu certo, você pode criar uma crença limitante de que nenhum namoro pode dar certo. Pode acontecer. Se você abriu um negócio e o negócio não deu certo, você pode criar a crença limitante de que ser empreendedor, abrir um negócio não dá certo, seja por sua conta, seja por causa da crise e tudo mais. Enfim, você pode criar um paradigma errado sobre uma situação que você viveu e arrastá-lo para o resto da sua vida, até você quebrar. Eu acredito que todos esses paradigmas são muito difíceis de quebrar, porque eles estão entrando na gente, né? Agora, o paradigma pessoal, que é aquele que você cria pela sua experiência, eu acho um pouco mais complicado, porque você tem a experiência para te apoiar, né? E você repetiu, dependendo de quando aconteceu, você repetiu por tantas vezes que ele já se torna uma verdade. Então é meio complicado para você quebrar esse tipo de crença limitante, tá? Uma crença limitante comum é a crença limitante relacionada ao dinheiro. A gente tem várias, tá? Tem crença limitante de relacionamento, de saúde, tudo que você imagina. Inclusive, o próprio envelhecimento é uma crença limitante que há muitas pessoas que envelhecem mais rápido do que outras, porque elas têm uma crença limitante de que elas têm que envelhecer, de que passou de uma certa idade, tem que sentir dor aqui, sentir dor ali. Então elas constroem isso, elas passam a sentir aquelas coisas tentando atender a crença limitante delas mesmas. É uma coisa bem bizarra. Já no dinheiro, vou me focar só no dinheiro aqui, tá? Vai ser uma crença limitante focada no dinheiro. Nós temos várias, tá? E nós temos muitas ligadas à religião, porque nós temos na religião cristã uns paradigmas que levam a crer que o dinheiro é uma coisa suja, é uma coisa do pecado, pecaminosa, é uma coisa que não é de Deus e que você deve viver sem dinheiro. E que você deve viver apenas para as coisas espirituais. E você precisa com urgência quebrar isso. Inclusive tem algumas frases da Bíblia que são muito usadas com esse intento, como por exemplo, aos pobres pertence o reino dos céus, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, e outras coisas semelhantes. Até essa história do camelo, não sei se você sabe, mas é uma interpretação falha, porque o buraco da agulha, na verdade, eu não sei se você sabe, mas naquela terra do Oriente tem uns terrenos montanhosos que fazem umas estruturas de pedra que parecem uns portais. E tinha um lugar desses, né, que se chamava buraco da agulha. Ele era realmente um portalzinho baixo. E para o camelo baixar, ele precisaria se ajoelhar, né? Então tinha esse termo, assim, é mais fácil acontecer alguma coisa do que o camelo se ajoelhar para passar no buraco da agulha, né? Então, na verdade, não é o buraco da agulha de verdade, tá? E o fato do camelo se ajoelhar e o rico, né, não entrar no reino, é mais fácil o camelo mostrar humildade e se ajoelhar do que um rico mostrar humildade para entrar no reino dos céus. Então, até a questão de Jesus nunca foi exatamente pobre de maré. Ele era desapegado. Então, existem vários paradigmas dentro da religião que acabam levando a gente a paradigmas equivocados, a crenças limitantes, né? E levando a gente a acreditar que nós temos que viver apenas para o mundo espiritual. Lembre-se, você está encarnado, você não está numa nuvem tocando harpa, você está aqui encarnado, no mundo físico.
E lidar com o dinheiro é uma das coisas com as quais nós temos que aprender a lidar. Nós temos que aprender a lidar com o dinheiro. Então, quando você não sabe lidar bem com o dinheiro, você, na verdade, está em falta. Tá? Você precisa aprender a lidar com o dinheiro. Assim como você precisa aprender a ler, a escrever. Não é uma coisa que você diz, eu não tenho jeito para coisa. Não, você tem que ter jeito para coisa. Se você não tem, você aprende. Não existe mais essa desculpa, tá? Porque é uma desculpa fácil, né, gente? Não é que eu não tenho jeito para isso, não. Não sei fazer essas coisas. É que o meu signo, não deixa eu pensar nessa... Gente... Todas essas coisas, para algumas pessoas vai ser mais fácil, para outras vai ser mais difícil. Mas é obrigação de cada um de nós aprender o que a gente não sabe e a gente precisa fazer. Tá? Uma coisa é você... Olha, eu não preciso construir um foguete para a Lua. Eu não preciso. Eu, Ed Valfeu, não preciso construir um foguete para a Lua. Eu não preciso aprender isso, porque não está no meu karma desta vida. Esta vida para mim veio com outros karmas, mas eu preciso aprender a entender os impostos, a lidar com o dinheiro, a fazer a prosperidade fluir, não só para mim, mas para tudo à minha volta, porque a prosperidade ela é uma energia tão poderosa que quando ela flui para uma pessoa só, ela não funciona. Isso não é prosperidade real. Prosperidade real, ela tem que fluir para todos. Então o dinheiro que vem para mim, ele tem que alimentar serviços, né, de outros lugares, comprar coisas e girar, e crescer, e frutificar. Isso que é uma prosperidade verdadeira, tá? Então é uma coisa que todo mundo tem que aprender sim. E você está fazendo a sua parte aí assistindo a nossa jornada de mística de abundância infinita. Eu vou dar para você alguns exemplos, né, de crenças limitantes. Nós temos, por exemplo, uma questão chata que é com a corrupção. Para a gente, para o brasileiro principalmente, o dinheiro está muito ligado à corrupção. Então, você fica com medo de ganhar dinheiro, porque você tem medo do que os outros vão pensar, ou você tem medo até de você mesmo se corromper. Não, porque se eu for ganhar dinheiro eu vou acabar ficando que nem esses caras aí que estão sendo presos pela Lava Jato, eu vou ser corrupto também. Ou eu só posso ganhar dinheiro se eu aderir à corrupção. Isso é uma crença limitante. Porque tem muita gente honesta que está ganhando muito dinheiro e não é corrupto. Eu não acredito, porque é uma crença limitante. Então você precisa começar a quebrar essas crenças de que a corrupção e o enriquecimento são intrinsecamente ligados e não podem ser desconectados nunca. Mentira isso. Você pode, é possível sim, tá? E aí a partir do momento que você quebra esse conceito, você já começa a fluir, você perde um pouco o medo da riqueza. Inclusive o medo de ter dinheiro, o medo de ser rico, ele é muito firme, é muito forte em algumas pessoas. Algumas pessoas têm uma energia muito resistente à prosperidade. É impressionante. Assim, e essa energia que elas têm, que é resistente, que é uma energia que elas criam pelo poder do pensamento mesmo, é muito baseada nas crenças limitantes dela. Tá? Pode buscar, procura as pessoas à sua volta ou até em você mesmo, pessoas que realmente não se sentem bem em lugares mais chiques, que não gostam de se vestir bem, que não gostam de coisas caras, pessoas que criticam muito quem está, viajando, que tem um carro melhor, pessoas que estão sempre, parece que elas gostam assim, de um nível de vida baixo. Entendeu? Elas têm mau gosto, inclusive. Tem aquele gosto assim de ter tudo rasgado, tudo feio, tudo esquisito. Sério, gente. Eu tô falando porque eu conheço gente assim, você com certeza conhece também. E quando você leva essa pessoa para, por exemplo, um lugar mais rico, um lugar mais próspero, essa pessoa se incomoda, ela acha que os outros são metidos, ou que são metidos à besta, ou que elas são assim, que são assados. Essa pessoa tem uma resistência muito grande. E assim, não tem como você mudar a energia dessa pessoa, tem como você mudar a sua. Se você está nesse nível, você fala assim, cara, eu detesto, aquele shopping tal, aquele restaurante chique, eu acho muito ridículo as pessoas tomarem chá com o mindinho levantado. Não toma. Você viu alguém tomando
vinho, isso é uma questão que de repente você criou na sua cabeça. Então tem que ir sim nesses lugares mais ricos e deixar a energia sentar e criar uma certa intimidade. Existe também uma coisa meio egóica da gente achar que todo mundo vai estar olhando pra gente. Da gente achar que não, eu não gosto desses lugares porque está todo mundo me olhando. Por que será que estaria todo mundo te olhando? Geralmente a pessoa que acredita nisso é porque ela se sente fora, é peixe fora da água, ela se sente fora do ambiente dela. Então ela acaba se sentindo assim meio acuada, quando na verdade ninguém provavelmente vai estar prestando atenção nela, tá? Ela que começa a criar essa situação, tá? Outra crença limitante é a crença do não tenho tempo para nada. E eu tenho essa é uma crença limitante que eu estou trabalhando com ela, estou trabalhando, porque eu passei muito tempo com esse tipo de crença limitante. E aí o que acontecia? Eu sempre não só tinha trabalho, como às vezes eu tinha o mesmo trabalho duplicado, ou seja, o trabalho precisava ser refeito, eu precisava de algum problema, eu perdi arquivo, de maneira que todo o meu tempo acabava sendo ocupado e eu acabava não tendo tempo para nada. Então você também tem crenças limitantes relacionadas não só ao dinheiro, mas ao tempo. E tempo é dinheiro, né? Então você também precisa administrá-lo bem. Quando eu falo da prosperidade e que você deve alcançar a prosperidade e tudo mais, a prosperidade não está ligada só ao dinheiro, está ligada à qualidade de vida. Então você também tem que ter prosperidade com tempo, você tem que ter tempo para ver filme, para curtir sua família, para brincar com seus cachorros, para cuidar de você mesmo. E quando eu entrei nessa crença limitante do não tenho tempo para nada, e eu entrei mesmo, gente, eu não tinha tempo para pentear o cabelo, eu ficava às vezes uns 2, 3 dias sem pentear o cabelo, assim, então eu comecei, eu não via, não fazia mais nada, eu estava tão cansada, estava tão exausta, então eu realmente percebi que eu estava com essa crença limitante relacionada ao tempo, e aí eu mudei essa crença limitante. A outra é muito ligada a alguns verbos, tá? Não posso, não mereço, não sei, e basicamente é esse, né? Não sou bom e não sou bom o suficiente. Quando você fala assim, eu não sou bom o suficiente, eu não sei fazer, eu não posso, eu não consigo, né? E eu não mereço, você tem várias crenças limitantes. Aí é só você completar a frase. O que você acha que não pode? Tem uma coisa bem típica de crença limitante, que mais uma vez é uma questão de uma comparação baseada na ilusão de que a grama do vizinho é sempre mais verde. A gente olha para uma pessoa, para uma outra pessoa qualquer, né, e olha para ela e fala, poxa, eu queria ser que nem o Juquinha. O Juquinha, pô, tem um negócio bacana, o Juquinha tá sempre sorridente, tá sempre feliz, tem carro novo e viaja para a Europa todo ano com a família. Pô, pena que eu não posso ser que nem o Juquinha, né? Por que você não pode? Ah, porque eu não sei fazer o que ele faz, não sou bom o suficiente, eu não tenho o conhecimento que ele tem. Enfim, a gente cria, primeiro, uma imagem ilusória do Juquinha, de que o Juquinha tem uma vida 100%, que o Juquinha, coitado, não rala até 3 horas da manhã, que o Juquinha não fica com a cabeça quente quando tem algum problema, que às vezes o Juquinha tem que se endividar para manter o negócio, enfim, a gente não vê os problemas, né? É aquela velha máxima do filósofo Didi, né? Ninguém vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Então a gente olha só o lado positivo da vida do Juquinha, a gente não vê o lado negativo. E quando a gente entra no processo de que o Juquinha, ele é super, ele tem superpoderes, a gente entra no processo de que você nunca vai ser como ele se você ficar parado, se você se movimentar, porque o Juquinha não nasceu sabendo, ele não nasceu, né? Oba, eu sei fazer tudo, vou lá. Todo mundo começou com o primeiro passo, todo mundo teve que aprender alguma coisa. Então você precisa escolher alguém para admirar e descobrir como essa pessoa chegou lá, fazer o seu próprio caminho, tá? E esse caminho pode ser de qualquer maneira, a gente tem muitas formas, muitos caminhos levam a Roma. Tem muitas formas de você alcançar sua riqueza, sua realização e sua prosperidade. Mas se você ficar se comparando com outra pessoa, é um pouco mais problemático, tá? E especialmente se você vai se comparar com outra pessoa, olha o que ela fez também para chegar ali. Não olha só o que ela ganhou. Aí você começa a quebrar a sua crença limitante de comparação com os outros. A questão de merecimento entra também na questão de autoestima, de você não se achar bom o bastante, e entra também no seu relacionamento
relacionamento com o dinheiro. Tem muita gente que tem vergonha de ganhar dinheiro. Tem vergonha mesmo, assim, a pessoa às vezes trabalha pra caramba e ela se sente constrangida em receber, assim. E não, gente, o dinheiro, ele é um valor social que é dado ao que você fez. E lembre-se, o que você faz está envolvido também com o tempo. Tempo é a nossa moeda mais preciosa, porque a gente precisa de tempo para curtir a vida, para aprender, para se realizar, e uma hora o nosso tempo acaba, ele é totalmente finito. O corpo, pelo menos, é finito, né? O nosso tempo de alma é eterno, mas nesta vida nós temos um período de tempo limitado para fazer tudo o que você tem que fazer. E você nunca pode parar de pensar nisso. Tempo é finito. E quando você faz um trabalho, a moeda mais preciosa que você está oferecendo, além do seu talento, da sua capacidade, é o tempo. E isso tem um valor, tá? Então, quando você recebe por esse valor, não precisa ter vergonha, é o justo. Existe também uma crença limitante, e eu me deparei muito com ela, gente. Gente, como eu me deparei. Que o trabalhar não é se divertir. Você não pode se divertir, você não pode fazer uma coisa que você ama, que trabalhar é uma coisa que meio que... Trabalhar é sofrer, sabe? Trabalhar é alguma coisa que você precisa, assim, ralar, sofrer, suar, e que depois que você faz o trabalho, então você pode se divertir. Então você tem esse tipo de conceito enraizado na nossa sociedade. Tanto que você vê uma grande comemoração quando chega sexta-feira. Por quê? Porque as pessoas encaram que de segunda a sexta elas estão sofrendo, elas estão lá no canavial, lá cortando cana no sol, elas estão lá, coitadas, um trabalho escravo. E no sábado e no domingo é que elas podem viver para as suas famílias e tudo mais. Claro, gente, que sábado e domingo é uma delícia, porque você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Mas quando você ama o seu trabalho, você não comemora que ele termina na sexta-feira, né? Você também, assim, eu acho isso. Assim, o meu trabalho, ele é de domingo a domingo. Eu não paro de trabalhar. Hoje é domingo, eu estou gravando esse vídeo. Então, para mim, não existe essa diferença. Porque eu não sei a diferença entre trabalhar e me divertir. Porque eu faço o que eu amo. Eu realmente amo o que eu faço. Então, para mim, eu nunca posto que bom hoje é sexta-feira, porque para mim é indiferente que é sexta-feira. Assim, para mim, eu tô fazendo as coisas no ritmo do amor, do que eu gosto de fazer. Então isso é uma coisa que o brasileiro tem, acho que todas as sociedades têm, de que trabalhar tem que ser uma coisa sem prazer, né? E tem empregadores, né, que eles tentam tornar a vida do empregado o pior possível. É uma coisa muito psicótica, gente, é sério. Tentam tornar o pior possível, tentam fazer com que o trabalho seja mais chato e o mais, assim, cheio de dificuldades possível. Por quê? Não sei. Para mim, eles precisam de terapia. Porque quando a pessoa trabalha satisfeita, ela trabalha mais e melhor. Ninguém trabalha bem insatisfeito. Ninguém trabalha bem mal remunerado. E é isso, né? As pessoas vão ter que aprender a lidar com o trabalho do século XXI, que é um trabalho que você gosta de fazer, você cria em cima dele e o seu empregador e você estão exatamente no mesmo barco. Enquanto as pessoas não se tocarem disso, a gente vai ter um problema. Então, gente, você vai ter que fazer, eu não vou falar muitas outras crenças limitantes não, porque como eu falei, elas são muitas, são milhares, e elas variam muito de pessoa para pessoa, porque vai depender muito da criação que você teve, tá? Então, eu vou pedir que você faça um exercício depois desse vídeo. Esse exercício é muito importante. Você vai pegar um papel e você vai escrever todas as suas crenças em relação à riqueza, à prosperidade, a dinheiro, a trabalho, a carreira, e você vai escrever essas crenças no papel. E quando você, não é digitar, é escrever, tá? Eu preciso que você escreva, porque quando você escreve, você aciona uma parte do cérebro diferente de quando você digita. Eu preciso que você escreva. Você vai escrever isso no papel, e você só vai parar quando você já tiver, assim, espremido todas as crenças limitantes que você tiver. Você vai pegar esse papel e você vai ler um por um dessas crenças limitantes. E aí depois você vai queimar esse papel numa vela.
tá? Qualquer vela, uma vela branca, uma vela preta, você vai queimar e vai jogar as cinzas pela janela. E a partir daí você vai começar a observar o seu comportamento em relação a essas crenças. Quando você escreve no papel, é como se você estivesse tirando o gato do saco. Você está tirando aquilo dali para o mundo e para você. E aí se torna real e aí sim você pode eliminar. Enquanto tiver no seu subconsciente escondidinho, lá em cima de entulhos e entulhos, você não vai conseguir acabar com isso. Então você precisa puxar essas crenças limitantes para fora e aí sim você começa a lidar com elas. Sem isso, não adianta fazer ritual, não adianta acender caldeirão, não adianta acender um monte de vela, porque você vai ter um sucesso imediato, mas vai voltar ao mesmo estado que você estava antes. Então, o que eu quero, que eu desejo, que eu me propus a fazer é passar para você o que funcionou comigo, o que tem funcionado para milhares de pessoas aí pelo mundo, em questão de prosperidade. É uma mudança que é rápida, mas é uma mudança também constante, uma mudança que vai permanecer, ela vai perdurar. Então, para mim, claro, seria muito mais fácil te passar uma magia que eu sei que vai ter resultado, aí daqui a 3 meses você volta, eu te passo outra magia, você vai ter resultado, e aí vai ficar nisso. Não, começa do jeito certo. Na primeira palestra nós falamos sobre a energia do dinheiro, que é bem interessante também, para que você compreenda que essa energia, ela é abundante. Uma vez que é energia, dinheiro nunca vai acabar, tá? Existe energia do dinheiro para todo mundo. E agora, as crenças limitantes. São 2 conceitos que você tem que trabalhar aqui, antes mesmo de acender uma vela, ok? Essa foi a nossa palestra número 2. Eu espero que você tenha gostado. E mais tarde a gente se encontra para a nossa terceira palestra da Jornada Mística de Abundância Infinita. Eu sou Edma Orfeu. Até mais tarde.